nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. A causa do nosso pouco progresso espiritual é contar excessivamente com nossos recursos pessoais e pouco com Deus. Vale a pena a gente, nesse discurso de hoje, o Evangelho fala muito a figura da igreja, né? Ali na barca está Cristo, está Pedro, está ali os discípulos e o mar agitando esse barco, meio que tentando derrubar, destruir esse barco. Mas não afunda, não acontece nada com aqueles que estão no barco, porque ali é a figura da igreja. Esse é um ponto. Mas a gente pode levar isso aqui para uma questão um pouco mais pessoal aqui no nosso vida espiritual. E aí vamos se apegar aqui, se apegar no sentido não de ser conivente, mas tudo aquilo que se levanta contra a minha vida espiritual. Já sabemos que temos os nossos inimigos, né, eterno, enquanto estamos aqui. Na caminhada rumo ao céu, encontramos muitas dificuldades, agitações, medo, desespero, vontade de desistir, não adianta mais progredir, enfim. Então, nessa caminhada, é comum a gente passar por essa situação. O sedutor, o velhaco rabugento, o cara de bode, essa expressão aqui eu peguei de um livro de retiro para criança. Ele usa essa expressão, tá? Ele sempre está tentando agitar a nossa vida espiritual. Uma coisa que ele costuma fazer, jogar na sua cara o seu passado. Você reza, se converte, tenta ser uma pessoa de Deus, mas de vez em quando o seu passado vem e meio que te deixa um pouco chateado. É como se falasse, olha, você agora reza, você vai na missa, esqueceu do que você fez lá no seu passado, não é bonito o seu passado. Então ele fica jogando na cara, agitando a nossa amizade com Deus, falando exatamente isso, olha o que você fez, olha aquilo. E pode bater no fiel um certo desespero, uma agitação. Está tudo tranquilo, mas o nosso passado, o diabo começa a usar para nos prejudicar. Tomemos cuidado com essa agitação, com essa ventania que o nosso inimigo costuma usar. Para agitar a nossa vida espiritual, quando pecamos, ele nos dá o desespero, uma desesperança, aquela máxima, para que confessar se eu vou pecar de novo? Quem faz isso aqui, quem usa isso com muita esperteza, é o inimigo da salvação. Então ele agita, além de termos pecado, e às vezes até mortalmente, ele quer tirar essa esperança de ir até Jesus, falar com Jesus para nos perdoar. Não, para quê? Você confessa hoje e amanhã peca de novo. Então é uma espécie de agitação, sim, que o inimigo coloca na nossa vida. Ele agita a nossa vida espiritual também com uma falsa necessidade, né? Como se tivéssemos necessidade disso, necessidade daquilo, uma necessidade de uma pessoa, necessidade de pecar, e no fundo, ele só usa isso aqui para te prejudicar e tentar te tirar da barca, te tirar da igreja, mostrando uma falsa necessidade. Então o velhaco rabugento nos agita, tentando nos convencer que a santidade também é coisa do passado. Pode achar bonito o Santo Expedito, o santo da sua devoção, pode achar, mas é para ele. Para você, aí volta, né? Olha o que você já fez. Olha o que você fez agora. Olha o seu pensamento. Você quer ser santo ainda? Então esse velhaco faz exatamente isso. O santo não existe mais no tempo de hoje. Tomemos cuidado. Ele sempre se apresenta com a cara emprestada, porque a dele espanta. Também eu peguei do livro lá, de retiro para criança. Então, ele apresenta exatamente isso, como uma espécie de bom moço, né? Nunca mostrando as suas garras de fato.
Depois desse inimigo que nos agita, nós temos o outro, que é o mundo. São os mundanos que seguem uma doutrina estranha, não a nossa, não a de Cristo. O mundo nos agita oferecendo a riqueza, nos agita oferecendo o brilho, as orgias, a impureza, a nudez. Que é no ponto aqui das redes sociais, né? Que a gente vê muito, a gente pode cair sem perceber não, a gente percebe sim, né? Então coloca lá uma foto com uma fã de receber curtidas, de que as pessoas viram aquilo que você colocou. Isso no fundo, é uma agitação do mundo para mostrar, tem que estar por cima, né? Tem que ser belo, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E não passa de uma ilusão. Então a gente é agitado sim, pela riqueza, pelo brilho, pela impureza, pela falta de modéstia. Depois tem a carne, que é a impureza, são os pecados desonestos. E o Santos fala que esse aqui é um dos piores, porque o diabo, vamos dizer assim, que tem hora que ele dá uma acalmada, o mundo dá uma acalmada, mas a carne não, a gente vive com a nossa carne, a gente convive com a nossa fraqueza. E o mundo está cheio desses pecados desonestos, e muitos caem nesse pecado como porcos. E aqui vale chamar um pouco a atenção para os pais. Tomar cuidado dentro de casa com esses pecados desonestos, que são os filmes impróprios, não vou usar o termo aqui por causa das crianças, mas já entenderam o que é. E quantas pessoas estão sendo destruídas por conta desses filmes, desses vídeos impróprios, imoral. E os pais têm que ficar atentos aos seus filhos em relação a isso. Essa imoralidade tem afetado também os casais, porque entra no adultério, até um adultério virtual. Tomar cuidado com isso aqui. E a fornicação, que aí vai promovendo, né? Então, esse pecado da impureza tem destruído, tem agitado muito as famílias. Isso é fato. E aí esse livro que eu estou falando aqui para vocês, ele fala que é o vício maldito. Coloca lá. Então o mundo, a carne, o mundo e o diabo nos deixa por um tempo, mas a carne, o desejo está sempre aí batendo a porta. Mas tem outra questão que pode nos agitar bastante, que é o próximo. Nem sempre temos paciência com o próximo. E o próximo, vamos confessar, agita sim, algumas vezes, a nossa vida espiritual. Deixa a gente um pouco abalado. De repente uma esposa quer viver um matrimônio santo, o esposo vem e agita isso aqui. E o contrário também se dá, né? O filho quer seguir o caminho reto de Nosso Senhor, os pais vão lá e faz questão de atrapalhar. E o contrário também se dá. Então o próximo também tem agitado a nossa vida espiritual. Isso independente. Nem sempre é fácil dar o perdão. Nem sempre é fácil pedir perdão. E não é fácil suportar a fraqueza do próximo. Nos abala, nos agita. Tenta nos tirar do caminho do Senhor. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Ele dorme como homem e vela como Deus. Os discípulos o acordaram dizendo: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Falasse, o diabo está nos agitando, o mundo está nos agitando, a carne está me prejudicando, o próximo tem mexido muito comigo. Tu não se importas? Qual a atitude de nosso Senhor? Jesus se levantou, ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te, emudece, fica quieto. Então, se você falar com o nosso Senhor, na hora que o sedutor vem tentar agitar a tua vida espiritual, na hora que o mundo vem te oferecer umas coisas, a carne também, e o próximo idem, fala com Jesus. Ele tem o poder de fazer tudo isso ficar quieto. Silêncio. Jesus pode fazer exatamente isso. Ele manda o diabo ficar quieto, ele manda o mundo ficar quieto, ele dá tranquilidade para a nossa carne, e ele nos dá força para suportar o próximo,
porque Ele mandou a gente amar o próximo. Então, é necessário falar com o nosso Senhor. Emudece. Peçamos a Jesus e a Nossa Senhora, e como que eu vou fazer isso aqui para que a agitação fique calma, tudo passe? Primeiro, na hora da agitação, de tudo isso que eu falei para você, você tem que rezar. O diabo está mexendo contigo, vai rezar. Primeira coisa. Segundo, você tem a obrigação de fugir das ocasiões próximas de pecado. Senão você cai, senão você vai errar sempre. Fuga das ocasiões. Depois, busque os santos sacramentos e tenha uma vida de penitência. Porque Cristo não vai te ajudar sozinho. Ele vai contar com a sua ajuda. Se no início, por isso Jesus dá uma chamada de atenção aqui nos discípulos. Se no início ele estivesse lá falado com o nosso Senhor, Senhor, está começando uma agitação aqui, vem nos ajudar. Logo no início, não teria chegado aqui nessa grande ventania. Mas deixaram as coisas acontecerem. É assim que a gente age. Vem o vento da tentação, vem uma coisa ou outra, em vez da gente ir lá e rezar, falar com o nosso Senhor, vai deixando as coisas acontecerem. Por graça de Deus, Jesus não ia permitir isso aqui, não afundaram com o barco. Mas se a gente não fala com o nosso Senhor de imediato, nós corremos o risco sim de sair fora da igreja, cometendo um pecado, sendo seduzido pelo diabo, o mundo e a carne. Então invoca o nome de Jesus. Se Jesus está contigo, tudo fica quieto, tudo se cala, porque diante do nome de Jesus, todo o joelho se dobra no céu, na terra e no inferno. Tudo se cala, tudo fica quieto, diante de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Salve Maria. Salve.